Bom, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos, então, promovendo a Reitoria de Ensino, junto com o NAT, essa ambientação do ELA, que é a nossa plataforma, né, Moodle, que adotou o nome de aula pelas atualizações, então, destinada prioritariamente para os professores que estão ingressando agora, nesse processo que foi feito recentemente para professores substitutos. Então, também é um momento de acolhida aos professores e professoras que estão ingressando na nossa universidade como professores substitutos e substitutas, dando conta, enfim, dessas atividades acadêmicas já entrando no momento, né, de excepcionalidade, já tendo que se familiarizar com uma série de ferramentas e ambientes. Então, em virtude disso, foi pensado pelo NAT esse momento de ambientação da nossa plataforma. Então, eu quero agradecer ao NAT, sobretudo, né, ao Cristiano, ao Rosário e o pessoal, e ao pessoal da CPU também, da Coordenação de Pedagogia Universitária, que é representado pelo Eduardo e pela Débora, por oportunizarem essa formação. Obrigada, pessoal. Então, tudo com vocês. Obrigado, Fátima. Bom, pessoal, essa familiarização, ambientação ao e-aula, ela, né, a gente visa, né, com essa apresentação, fazer ou colocar para vocês um apanhado geral, digamos assim, uma visão geral, trabalho com o e-aula, das atividades ou desenvolvimento de disciplinas, né, no ambiente virtual. Ela não visa mostrar os detalhes de funcionamento da plataforma, né? Para isso, a gente tem algumas outras alternativas, outros recursos, né, que o professor pode utilizar e eu vou mostrar nessa apresentação. Então, o objetivo é mostrar realmente em linhas gerais, assim, principalmente o professor que está chegando, e no início do ano passado, né, lá por maio, junho, era para todos os professores, que todos estavam chegando na plataforma, com ensino remoto. Hoje a gente já está numa situação um pouco mais confortável nesse sentido, né, de ambientação do aula, mas, claro, vários professores, né, entram ao longo do semestre ou no início do semestre, então a gente tem feito regularmente essa capacitação que dá uma visão geral. Bom, seguindo então aqui, a gente tem esses slides que vai se mostrando aqui, né, alguns recursos, algumas particularidades, só apresentando rapidamente então o NAT, né, o Núcleo de Apoio a Tecnologias Educacionais. Hoje estou eu na coordenação e trabalho de forma muito articulada com a professora Rosaura. Ao longo de 2020, a professora Rosaura era a coordenadora e eu adjunto. Hoje a professora Rosaura está na coordenação da UAB, Universidade Aberta do Brasil, na UFPEL, mas trabalhamos sempre de forma bastante articulada. Temos o apoio de bolsistas, e alguns estão aqui conosco, que desempenham diversas funções, né, no núcleo. O objetivo geral, então, o NAT foi criado em junho de 2020, prestar apoio técnico e pedagógico aos docentes, técnico-administrativos, no uso de ferramentas e plataformas, né, para o ensino remoto. Então, o NAT é criado, em função das discussões do Comitê UFPEL Digital, se articula para dar esse suporte, principalmente aos professores e alunos do ensino remoto. Junto conosco, existe um conselho, né, o Conselho do NAT, com vários professores, né, de diversas unidades que trabalham e se realizam discussões relativas, né, ao ensino remoto e também já agora preparando um ensino híbrido ou mesmo discutindo algumas questões relativas à educação à distância. A relação dos nossos bolsistas, né, os bolsistas que desempenham um trabalho extremamente importante, extremamente qualificado e dedicado junto conosco em diversas funções. Eu vou destacar aqui algumas ações e aí em algumas delas a gente vai detalhar ou mostrar com um pouco mais de detalhes, algumas a gente passa de forma mais rápida, mas os links estão nesses slides que serão disponibilizados de forma mais ampla. Então, aqui a parte de suporte, né, todo o suporte ao ensino remoto é realizado a partir desse link, onde se registra dúvidas, as questões, problemas. Então, a gente tem esse link. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. Além do ticket, né, que alguns colegas às vezes acham que ele é muito frio, que ele não permite, às vezes, colocar alguns detalhes, mostrar algumas características que precisam ser mostradas ou problemas. Então, além do ticket, disponibilizamos também um atendimento síncrono, que é algo similar a isso aqui que estamos fazendo juntos, né, num ambiente, os bolsistas dão um atendimento e compartilham telas e trocam informações. Então, além do atendimento no ticket, temos as salas de atendimento.
Disponibilizamos também espaço para preparação de disciplinas, né? Um servidor que não é o e-aula, não é o servidor que entra em funcionamento, mas um servidor que fica à parte, onde o professor pode preparar sua aula com toda tranquilidade. Aqui um sistema de perguntas mais frequentes também, temos diversas questões que a gente vai colocando nesse FAQ, né? Perguntas mais frequentes, onde os professores e alunos podem consultar. Diversos materiais de apoio, alguns a gente vai mostrar aqui. Temos a comunicação via o site do NAT, Facebook. Temos um boletim regular chamado Infonat, que tem, digamos, as principais notícias do período. A gente vai colocando questões, problemas que eventualmente ocorrem, novidades em relação às plataformas, são colocadas nesse boletim. A curadoria, então temos diversos materiais disponibilizados nesse link aqui, pois mostra um pouco mais de detalhes. Temos alguns guias, né, um guia para o professor, um guia para o aluno, um guia da WebConf, né, do sistema de webconferência, que é esse, né, que estamos utilizando. Nós temos essa webconferência integrada à plataforma e-aula, depois a gente conversa um pouco mais sobre o que é exatamente o e-aula. Esse manual, então, dá conta de explicar, digamos, com mais detalhes a webconf. E o manual de permanência, que dá algumas dicas, mostra alguns exemplos de comunicações com alunos para evitar ao máximo que o aluno saia da nossa turma, que ocorra evasão. Temos os princípios do NAT também, foi desenvolvido pelo Conselho, então uma série de princípios lá que estão disponíveis então nesse link. Um checklist para a criação de disciplinas, uma série de questões que são colocadas para a criação da disciplina no EAL, um material bem interessante para quem vai criar a sua disciplina. Uma playlist com uma série de vídeos para professores e para alunos também, então vários vídeos que foram criados estão disponíveis aqui. Foi feita uma avaliação, né, sobre o calendário remoto, então tem várias questões colocadas aos professores, os resultados, aos alunos, os resultados. E capacitações diversas, sempre articulando com o NUFOR da CPU, da Pró-Reitoria de Ensino. Bom, aí eu vou focar um pouco mais nesse sistema de atendimento. De tudo que a gente tem de ações, talvez esse seja um dos principais, se não o principal, talvez seja o carro-chefe, digamos assim, do NAT. É o atendimento por tickets, né? A gente vinha no começo do semestre, agora eu não sei exatamente o número, mas chegava em torno de 40 ou mais tickets por dia. Então, são diversas demandas, diversas questões que são colocadas e canalizadas sempre nesse sistema de atendimento. Então, o link é atendimento.fpel.edu.br e aqui, então, o professor, o aluno, o servidor, o técnico administrativo pode colocar as suas questões. É claro que o principal usuário, digamos assim, é o professor e, em segundo lugar, os alunos. Tá? Então, esse é um principal canal para conversar conosco, para que a gente possa ajudar de alguma forma. Uma questão importante é detalhar bem o problema, ou a dúvida. Muitas vezes chega para nós questão muito vaga. Por exemplo, não estou conseguindo acessar o e-aula, né? Então é preciso explicar um pouco mais. Não estou conseguindo acessar porque está dando algum erro, qual é a tela, né? Manda a tela, está dando erro tal, né? Então é preciso especificar para que a gente possa ajudar. Alguns erros a gente já está acostumado a atender, né? Então, quando o docente ou o próprio aluno diz, é tal erro, bom, a gente já tem como já responder o ticket com a solução do problema, digamos, ou como encaminhar a solução. Se não vier mais detalhado, a gente vai ter que perguntar, né? Então aí tem que fazer, às vezes, até um ping-pong, que a gente chama, 2 ou 3 respostas ali para poder chegar à conclusão, a melhor forma de ajudar. Então, basicamente, o atendimento nos tickets é isso. E aí, então, nós temos essas salas de atendimento, onde se faz um atendimento síncrono. Então, explica para nós, Jorge, como é que é o funcionamento da sala aqui. Primeiro, é preciso solicitar um atendimento síncrono através do link do atendimento, no chamado, e geralmente se pede quando se faz esse ping-pong que o professor Cristiano disse. Acontece esse ping-pong, começa a ter como se fosse um chat, né, muito grande, e então pedimos um atendimento síncrono, ou o professor ou o aluno acaba chamando o atendimento síncrono, porque nós aparecemos, né, na tela, né, conversamos com o professor, ele explica melhor, ou o aluno explica melhor qual o problema e como podemos ajudá-los. Dessa forma, nós orientamos através do atendimento síncrono e, de certa forma, é bem mais rápido, é mais simples, também nos vemos, né? Tira essa coisa engessada, porque parece, geralmente, quando tem um atendimento por texto, parece algo mais angélido, algo mais frio, mais seco, e no atendimento síncrono é bem melhor, é mais fluido, pelo que está nas pesquisas, né? Foram feitas, os atendimentos síncronos, eles tiveram resultados muito positivos. Okay, obrigado, Jorge. Merece.
Voltando aqui, então, à solicitação por tickets, uma das coisas que o professor pode, né, um dos itens que o professor pode solicitar é o ambiente de prática, né, ou o ambiente de teste. Então, esse é um recurso que é disponibilizado. No próprio atendimento, o professor pode pedir esse ambiente. E por que ele pediria? É um espaço para criar a disciplina com toda tranquilidade, e não vai ser acessada naquele momento por alunos, então fica só o professor, e o professor pode convidar outros professores, colegas, para fazer uma construção colaborativa do seu espaço, e isso se faz previamente, se faz antes de começar o semestre, nesse servidor. Então, pode se preparar toda a disciplina, né, um semestre antes, ou algum período antes de começar o semestre. Depois, quando começar o semestre, ou perto de começar o semestre, esse ambiente pode ser transferido, então, para o EAula. Então, esse é um serviço que tem sido muito utilizado mesmo, a criação, né, de espaços no ambiente de teste. Ele se chamava e-treinamento, agora a gente mudou, né, o pessoal da Progic mudou o nome mais adequado, agora ficou e-teste. Então, o servidor antigo e-treinamento ele vai ser desativado, e fica só o e-teste, né, para que a gente crie a disciplina e transfira depois para o e-aula ou para o e-projeto, que é o outro servidor que vai entrar em funcionamento em seguida. Esse é um recurso que a gente também disponibiliza. Os professores que quiserem, né, eles podem solicitar um template, né, que, na verdade, é um exemplo de formatação da disciplina. Aqui é uma disciplina que eu criei, né, eu organizei, tem até um logo lá do meu curso, mas o logo deve ser substituído, obviamente. Mas o importante é uma determinada estrutura padronizada para colocar os conteúdos e os avisos no cabeçalho da disciplina. Então, o professor que quiser pode pedir um ambiente de prática já com um template. Esse template hoje tem a FAI também preparou, né? A Faculdade de Educação também tem um template. Pode se preparar para mais cursos, isso é algo que pode ser preparado, organizado de forma mais ampla para as unidades. Por enquanto tem esse e tem um da FAI também. Tem o guia docente, então o link está disponível nesses slides, tem uma série de orientações aqui no guia docente, mas ele é muito focado no funcionamento do Moodle, né? O Moodle é a plataforma, né? O software que dá vida, digamos assim, ao e-aula, então tem nesse guia docente uma série de orientações e digamos, mini tutoriais sobre os módulos, né? Sobre as configurações que podem ser feitas no Moodle, na plataforma e-aula. Um guia estudantil também para os estudantes, aí mais focado no estudante, na submissão, por exemplo, de tarefas, na participação nos fóruns, então tem toda uma série de orientações e funcionamento do Moodle para o estudante. Um guia de permanência, onde os professores têm alguns modelos de e-mails, aonde acessar relatórios de acesso ao e-aula, né? Então, para saber aqueles alunos que não têm regularmente acessado a plataforma, então tem como consultar nos relatórios que o sistema disponibiliza, e esse manual, né, esse guia mostra onde ficam esses relatórios. A curadoria é um espaço muito interessante, onde disponibilizamos diversos links, diversos tutoriais sobre vários assuntos, obviamente relacionados ao ensino remoto de alguma forma. Então, por exemplo, sobre produção de videoaulas, sobre o próprio Moodle, sobre direitos autorais. Então, tem uma série de grandes temas que estão disponibilizados na curadoria. Entrando aqui, por exemplo, na produção de videoaulas, tem uma série de tutoriais, tem cursos inteiros aqui que a gente verificou que estão disponíveis na internet. Então, a curadoria se relaciona muito a materiais, links importantes, cursos importantes que estão disponíveis na internet. Aqui o exemplo de tela, né, que sobre o Moodle, por exemplo, clicando no ícone do Moodle, tem subcategorias. Então, o professor quer conhecer um pouco mais sobre como colocar uma tarefa, tem vários links e cursos sobre tarefas, sobre questionários, sobre fóruns, sobre lição, sobre gerenciamento de grupos dentro do Moodle. Então, tem muitos links, muito material disponível na internet, e a gente procurou catalogar, organizar nessa chamada curadoria, aqueles que a gente considerou como sendo os mais úteis, os melhores que estão disponíveis. Bom, foi realizada uma pesquisa com os docentes, com os alunos, os resultados estão publicados. Não sei se a Rosaura gostaria de comentar rapidamente. Rosaura, alguma questão sobre a pesquisa? Obrigada, Cristiano.
Primeiro, boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos ao FEPEL, sintam-se acolhidos. Nós tínhamos, né, Cristiano, um grande desafio no começo do semestre do calendário alternativo com relação às questões do ensino remoto, né, em virtude da pandemia. Nós realizamos e entendemos, junto com a PRE, que era fundamental que nós tivéssemos algum instrumento que nos pudesse auxiliar na definição de estratégias e para a tomada de decisão no decorrer dessa pandemia, para que nós conseguíssemos efetivar os calendários, né, remotos dentro da Universidade Federal. Então, nós tivemos 2 momentos, pesquisas diferentes, e hoje nós temos uma quantidade de informação e dados que nos sinalizam, né, como essa percepção do docente e do estudante aconteceu efetivamente. E essas pesquisas, elas nos remeteram a decisões para os semestres futuros, né? Então, é importante, sugiro que quem tiver interesse que busque essas informações. E era isso, Cristiano. Depois falamos mais. Obrigada. Obrigado, Rosana. Eu tenho o link aqui, está no site do NAT, essa pesquisa, os dados dessa pesquisa estão disponíveis. Aqui uma parte agora mais operacional, digamos assim, extremamente importante, que é a integração com o Cobalto. Então, para quem está chegando, assim, pode não saber, né, o que é o Cobalto. O Cobalto é o sistema de gestão acadêmica da Universidade Federal, né, desenvolvido pela equipe da PROGIC, da Pró-Reitoria de Gestão da Informação e Comunicação, e guarda, né, ele gerencia todas as informações acadêmicas, né, o sistema, digamos, sistema acadêmico. E ele está integrado com o eAula, né, o eAula é Moodle, né, a plataforma Moodle, e há uma integração. Ou seja, o eAula foi construído, foi concebido para que não fosse necessário fazer inclusões, digamos, de participantes nas turmas diretamente no eAula. Ou seja, né, a minha turma, eu lá, professor, tem uma turma, né, cadastrada no sistema de gestão acadêmica, a turma tem lá 20 alunos, esses 20 alunos estarão lá no eAula, serão exportados de forma automática lá para o eAula. Todas as atualizações são realizadas de forma automática. Né? Esse automático, ele precisa ser disparado pelo menos uma vez, né? E é isso que eu vou mostrar agora. No momento que o professor faz o clique ali num determinado botão, eles ficam sincronizados, ou seja, o Cobalto com o eAula. A minha turma lá com os 20 alunos, 25 alunos, 30 alunos, ela fica integrada. A mesma informação que eu tenho de número de alunos, relação de alunos no Cobalto, estará lá enquanto participantes da minha turma no eAula. Okay? Outro detalhe importante é que no Cobalto eu faço a inclusão de monitores, nos meus monitores, a gente chama no momento de monitores virtuais, e intérpretes de Libras, se for o caso. Eu faço também, devo fazer essa inclusão no Cobalto, e aí, então, isso vai para o eAula. Essa tela aqui, ela não... Oi, fala, Rosana. Eu posso fazer só um parêntese, que é importante sinalizar para os professores que essas informações, elas estarão disponíveis no Cobalto à medida que o colegiado do curso, vincular o docente a uma disciplina. Então, existe esse primeiro passo que é anterior, só para ficar claro. O colegiado, ele precisa fazer esse movimento de cadastro e definição de professor responsável para a disciplina, para que cada um dos professores tenha acesso a essa ação que o Cristiano vai mostrar agora, tá? Era isso, Cris, desculpa. Ótimo, obrigado, Rosana, muito importante. Várias vezes chega para nós, no NAT, questões como, eu estou trabalhando numa turma, eu, professor, estou trabalhando numa turma, e o professor fulano de tal também deveria estar comigo e não está aparecendo. Então, não está aparecendo lá no eAula. O aluno fulano de tal disse que está matriculado, mas não está aparecendo. Então, essas informações, por exemplo, os professores que atuam naquela turma, isso precisa ser colocado pela unidade. Isso é colocado lá na oferta da turma, lá pela unidade. Então, isso tem que ser acertado, né, conversado na unidade. Nós, no NAT, por exemplo, não temos autonomia para modificar esse tipo de coisa. Da mesma forma, matrículas, né, as matrículas dos alunos são as matrículas, né, formais. Muitas vezes, alguns colegas pedem, o professor
lá da FURG, digamos, quer colaborar aqui comigo. Isso tem que ser feito formalmente. Se o professor, no presencial, por exemplo, iria colaborar, né, de forma formalmente com a minha turma, então isso tem que ser feito também no ambiente virtual, a partir da unidade e alocando na turma. Então, na graduação, isso, em geral, não é possível. Somente os professores da universidade, né, que dão aula ali, dão aula na universidade, estão alocados na turma. Na pós-graduação existe o professor visitante, e aí a unidade tem como proceder, né, com esse cadastro do professor visitante e depois fazer a inclusão na oferta. Tá? O que eu gostaria de mostrar aqui com certa ênfase é nesse módulo aqui, ó. Então, nesse item professor, cadastros, turmas no e-aula. Aqui é que a gente faz a primeira exportação, a gente manda as informações do Pobalto para o e-aula, e aí, então, a turma fica sincronizada com o e-aula. Tá? Então, uma primeira vez, o professor precisa fazer essa ação. Escolher, entrar aqui, né, professor, cadastros, turmas no e-aula, escolher a turma que ele deseja enviar, né, ele seleciona, e clica nesse botão aqui, ó, atualizar no e-aula. A partir desse momento, a turma é criada lá no e-aula e com todos os participantes. Todos os participantes são enviados para o e-aula. E a partir do momento que é feita uma primeira vez, todo ingresso de aluno, toda exclusão de aluno repercute lá no e-aula. Fica automatizado, fica vinculada, né, a turma do Pobalto com o e-aula. Então, esse é um dos módulos, né, digamos, operacionais, assim, mais importantes. Eu preciso, enquanto professor, no início do semestre, né, antes do primeiro dia de aula, atualizar, enviar aqui, né, usar esse atualizar no e-aula. Então, esse é um recurso fundamental. Aqui dou um destaque nessa grade aqui, né, que mostra, depois que eu faço o primeiro envio, ó, isso aqui é importante, ó, o curso no e-aula é mostrado aqui. Ó. Então, basta clicar aqui para entrar diretamente na turma lá no e-aula, lá no Moodle. Então, clicando aqui, eu entro diretamente na turma. Aqui, um exemplo, né, tem 6 turmas aqui, né, algoritmos, programação, são turmas que eu trabalho, colaboro com outras turmas. Então, para eu entrar nessas turmas lá no e-aula, lá no Moodle, basta clicar aqui no link do curso. Tem um link para cada turma. Isso aqui é importante. Aqui tem algumas datas, por exemplo, de atualização, né, quando foi feita a atualização da turma, aparece aqui. Nesse mesmo módulo, entrando na turma, que eu estou dentro, digamos, eu vou voltar aqui, clicando nelas, eu entro nessa tela aqui, onde eu posso incluir participantes de apoio. Importante destacar que essas instruções, essas orientações estão em vários links, né? A gente tem elas disponibilizadas em mais de um local, a gente tem vídeos na playlist, isso é falado lá no guia docente, então tem vários locais onde a gente explica esse funcionamento. Mas queria destacar aqui que tem um ícone de ajuda aqui à direita em cima, que também explica o funcionamento desse módulo. Então, esse módulo aqui eu posso incluir participantes de apoio. E, no caso, participantes de apoio são os monitores, monitor virtual, aqui, ele pode ser básico, moderador avançado, aí o professor pode escolher se ele vai liberar para o aluno, eventualmente, colocar materiais, ou se o aluno só vai moderar. Então, aqui explica o que o monitor pode fazer. Então, o professor coloca aquele que ele acha mais adequado para o seu monitor, pode ser um monitor virtual bolsista, né, digamos, com bolsa ou voluntário. E, então, ele indica, né, ele vai colocar aqui pelo CPF ou pelo nome, indicar o papel, um desses aqui, e vai adicionar. Depois que ele adiciona, fica nessa gradezinha aqui, ele dá um atualizar no e-aula e essa informação vai lá para o e-aula. Se clicar aqui em alunos e professores, eu não posso mexer nas informações, mas eu consulto quais são os alunos que estão sendo exportados, quais são os professores que estão sendo exportados para o e-aula de forma automática. A professora Fátima pergunta, essa atualização pode ser feita em qualquer tempo? Sim, né, essa inclusão está liberada a qualquer tempo. Se eu fizer a inclusão, digamos que eu inclua aqui um intérprete de Libras, que eu incluo aqui 2, 3 monitores, eu faço a inclusão. Se eu não atualizar no e-aula, essa inclusão vai automaticamente às 11 horas da noite, ou 11 e pouco da noite. Se eu quiser que isso já repercute no momento, eu clico aqui no atualizar no e-aula. Então, esse atualizar no e-aula, ele é fundamental, ele é importante uma vez. Na primeira vez que eu entro nesse módulo, eu tenho que mandar a minha turma. Depois que eu mandar a minha turma,
toda noite as informações atualizadas são enviadas. Então, se eu incluir monitores aqui e esquecer de clicar no atualizar no aula, ele vai às 11 horas da noite. Mas, a primeira vez, eu preciso sempre enviar. Mas esse módulo está sempre aberto, a qualquer tempo eu posso enviar. Digamos que tenha saído o monitor, né, o Lucas é o meu monitor, ele saiu, digamos que ele tenha saído, vou colocar um substituto, né, substituir ele, removo o Lucas e incluo outro monitor em qualquer momento do semestre. Essa aqui é uma questão que tem surgido dúvidas, então a gente sempre coloca na ambientação. A questão das horas semanais. Então, essa é uma regrinha que a gente vem adotando desde o início, né, que é adequada ao ensino remoto, que é dividir a carga horária pelo número de semanas. Esse número de semanas tem variado, né? Eram 12 semanas, agora no calendário em curso são 15 semanas, então se divide a carga horária. Porque no sistema de registro de frequência, eu preciso registrar manualmente. Eu faço aqui o registro das datas por semana, para registrar, por exemplo, a frequência e o conteúdo diário. Eu faço isso de forma manual, né? Porque no sistema de ensino presencial e regular, digamos, que antes da pandemia, eu registrar a frequência de forma mais simplificada, porque já vinha fixo aqui os horários, eu simplesmente ativava aqui para registrar a frequência. No ensino remoto, eu preciso fazer isso manualmente. Então, eu tenho que escolher a data, por exemplo, escolho as segundas-feiras, todas as segundas-feiras, digamos, durante 15 semanas, registro aqui e registro o número de aulas que eu dei naquela semana. Eu adoto, por padrão, usar sempre as segundas-feiras. Não relaciono isso com o encontro síncrono, não há relação, porque aqui eu tenho que indicar o total de horas que eu vou ministrar naquela semana. Então, o encontro síncrono é só uma parte, né, digamos, de todos os conteúdos, de toda a minha aula. Eu falo muito para os alunos, né? A aula não é o encontro síncrono. A aula está ocorrendo, né, de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os conteúdos estão lá disponíveis. Eu tenho, né, alguns encontros síncronos que fazem parte da aula como um todo. Então, em síntese, né, o que é preciso fazer? É pegar a carga horária da disciplina e dividir por 15. E aí, então, alocar às segundas-feiras dessas 15 semanas o total de aulas aqui. Quando eu clicar aqui, ele abre, né, um número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que se faz, então? Se escolhe aqui o número, né, de aulas que eu desejo registrar naquela semana. O problema é que pode dar quebrado. Então, aí a gente tem que fazer algum ajuste, porque esse número de aulas não permite quebrado. Então, eu posso ajustar, né? Então, eu dei um exemplo, 14 semanas, né, de 5 horas, e uma semana de 2 horas. A primeira semana, digamos, eu registro como 2 horas. Esse é um ajuste. Isso é normal, esse ajuste, porque, na verdade, essa carga horária é muito estimada. Eu coloco materiais, eu faço encontro síncrono, mas na educação online, né, no caso que a gente está fazendo no ensino remoto, é muito difícil da gente afirmar que eu estou passando conteúdo para estudar 6 horas, para estudar 4 horas, 8 horas. Isso é um número bastante estimado. A gente precisa, né, colocar isso formalmente. Então, se coloca, né, de forma o mais correta possível, mais aproximada do número da disciplina com a carga horária formal dela. Essa questão aqui, a gente verifica que os colegas têm dúvidas. Então, em linhas gerais, eu dividi a carga horária no momento por 15 semanas e fazer o ajuste aqui nesse número de aulas para que chegue, né, a 72 horas ao longo das 15 semanas. Esse módulo fica lá no Cobalto, vou botar aqui no menu ali, esse módulo aqui, ó, frequência e conteúdo diário. Aqui é registrado essa parte da frequência. Como que eu vou computar a frequência lá no EAL? Bom, aí depende da prática do professor. Eu, particularmente, utilizo lá um formulário onde o aluno avalia a minha disciplina, e todos que registrarem ali a sua avaliação da minha disciplina, eu dou a frequência. Aí as notas, a avaliação, vai em outro módulo. Mas a frequência e aqui o conteúdo, né, registrado na semana, a descrição dos conteúdos, é exatamente nesse módulo aqui. Bom, o acesso ao Cobalto e ao e-aula é sempre com o próprio CPF e a senha. Então, o e-aula, o acesso é padronizado, é a mesma senha que a gente tem no Cobalto. Essa é uma característica, né, lá do e-aula, de ter uma webconferência junto com o e-aula. Para acessar o e-aula, eaula.fpel.edu.br, e dentro das minhas turmas lá sempre tem um sistema de webconferência integrado. Esse ícone aqui identifica a webconferência. Eu falo de algumas características dessa webconferência. Ela é integrada, tem, ao entrar, né, os alunos encontram
esse ícone aqui, né, entrar na sessão. Somente o professor pode abrir a sala, né, então os alunos estão no ambiente, mas eles não conseguem entrar na sala. Depois que o professor entra, os alunos conseguem entrar. E uma característica interessante é que todas as aulas, né, ou todos os encontros síncronos ficam gravados aqui abaixo, né? Então, quando o aluno entra, ele escolhe esse ícone, o professor também. Aí o professor entra na sessão e é aberta uma sessão idêntica a essa que estamos vendo aqui. Estamos trabalhando nessa mesma webconf, só que não integrada. O professor entra e os alunos conseguem entrar. Nessa tela, aqui abaixo, ficam todas as aulas que são gravadas. Aqui, habilitar, né? Isso aqui é a parte de entrada na webconf. Preciso habilitar o microfone, né? Ou o aluno, se ele vai somente ouvir, habilita Cristiano, o som. Sim, me responde uma coisa. Onde é que ficam as aulas gravadas? Ah, sim. Só retorna ali um pouquinho. Na plataforma... Eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, digamos que essa aqui seja, eu vou aumentar que fica mais fácil aqui. Eu vou depois demonstrar isso na prática usando o sistema, mas aqui a gente já pode mostrar. Entrando aqui na sala, dentro dessa tela aqui, tem a parte para entrar na webconf, que é essa aqui. E abaixo aqui tem uma gradezinha que mostra todas as aulas gravadas. Elas vão automaticamente para esse espaço aqui, tá? Depois, acho que mostrando na própria ferramenta, lá, compartilhando a tela, talvez fique melhor de enxergar. Mas é aqui nessa mesma tela. Depois eu mostro funcionando. Essa característica aqui é importante, né? Quando a gente entra na webconf integrada, ela já inicia gravando. O sistema de webconferência, né, esse encontro síncrono, ele já entra gravando. Então, essa é uma característica que o professor precisa saber. Se o professor entra um pouco antes e vai esperar um pouco os alunos, digamos que entre 5 minutos, ele pode desativar a gravação, clica em desativar aqui, espera os alunos entrarem, ativa a gravação. A webconf, a universidade disponibiliza um sistema de webconferência não integrado ao e-aula também. O sistema não integrado, ele não entra gravando, ele é diferente. O sistema que não é integrado ao e-aula, eu preciso ativar a gravação. No sistema integrado, a gravação é iniciada automaticamente. A Rosário observa, né, que todas as gravações da disciplina ficam disponibilizadas no ambiente da disciplina, fica disponível para todos os participantes, é automático, já fica ali naquele espacinho. Depois eu vou reforçar essa informação. Essa questão é importante, a capacidade da webconf integrada é para 50 usuários, né, ou pode-se dizer 50 alunos, digamos assim, mais professores, mais equipe de apoio, mas a solicitação da equipe técnica é que se mantenha lá 50 alunos matriculados, digamos, e mais uma equipe de apoio normal da turma, né, mas que não se ultrapasse as 50 matrículas de alunos. A webconf externa, em geral, se trabalha com limite de 70 usuários. A orientação, né, que está inclusive no parecer normativo, é que esses encontros síncronos, né, usando a webconf, que é isso, por exemplo, que estamos fazendo aqui, gravando, que isso não seja utilizado para fazer registro de frequência, né? Não posso dar falta, o aluno não compareceu, eu vou dar falta. A orientação, está no parecer normativo, é que não se registre faltas. Então, deve-se disponibilizar depois a gravação, deve-se disponibilizar materiais de apoio, né, e que dê suporte ao aluno, que dê suporte, né, ao que foi tratado em aula e disponibilizar a gravação. Não se deve fazer, então, o registro de faltas. O número de encontros síncronos, né, o recomendado no parecer normativo, é que ele não ultrapasse 50% da carga horária. Então, se a carga horária semanal, digamos, é de 4 horas semanais, digamos, ou de 6 horas semanais, posso usar 3 horas semanais ou 2 horas semanais, no máximo, né, isso é um valor máximo de 50% da carga horária. Nesse parecer normativo atual, também se recomenda que se faça encontros síncronos durante o semestre, né, a critério do professor, mas que se tenha alguma carga horária de encontro síncrono e que ela não ultrapasse aos 50%. Aqui, em termos de organização, eu costumo mostrar algumas telas, assim, depois mostro ali funcionando, mas é sempre importante, né, colocar no cabeçalho da disciplina plano de ensino, como que eu vou avaliar a frequência. Então, alguns professores chamam de contrato pedagógico, digamos, com o aluno. Então, deixar bem claro qual é a regra do jogo, digamos assim, em relação à minha turma. Então, como é que eu vou avaliar a frequência, como é que eu vou fazer as minhas avaliações, como é que está a estrutura da minha disciplina, o plano de ensino, isso é fundamental, né, que seja disponibilizado. Então, isso tudo no cabeçalho da disciplina, deixar bem claro as questões de avaliação, de frequência e organização da disciplina. E uma sugestão que eu sempre passo aos colegas é que todos os tópicos tenham uma organização similar.
né, para que o aluno não se perca, digamos assim, no ambiente, para que ele não fique desorientado, que ele não fique com sobrecarga de informação, que os tópicos, né, dentro da aula sejam organizados de forma similar, né? Então, se ele está estudando na primeira semana, a organização, né, o professor deve, né, na nossa sugestão, organizar de uma forma que possa padronizar ao longo de todo o semestre. Então, por exemplo, aqui eu coloco sempre, né, digamos, a aula X lá, o título da aula, um breve resumo do que é tratado na aula, o fórum de dúvidas, para os alunos colocarem as dúvidas daquela aula, aí coloca um rótulo, conteúdo, os conteúdos, né, aquilo que ele precisa estudar, né, os vídeos, por exemplo, materiais, tutoriais, e aí abaixo aqui, ó, atividades, e aí o que ele precisa fazer, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um questionário, ele tem que responder essas questões com feedback automatizado, ou com retorno, né, com as respostas de forma automatizada, e ele tem que avaliar a minha disciplina, ele tem que avaliar essa semana aqui, no caso, né? E aqui eu registro a frequência, os alunos que me avaliam, eu registro como frequência. É a forma que eu utilizo. Então, cada professor vai utilizar, né, vai computar, digamos assim, a frequência da forma que achar mais adequada. Pode ser um envio de alguma tarefa, alguma coisa assim, né? E a nota, né, a prova, digamos, é feita nos questionários. Nem toda semana eu boto questionários, mas em algumas semanas o questionário eu disponibilizo. Eu disponibilizo também listas de exercícios para eles fazerem, mas aí muitas delas não são avaliadas diretamente, eles precisam fazer. E isso, ao fazer as listas de exercício, listas livres, eles adquirem uma fluência melhor na realização dos questionários. Esse, sim, vale nota. Um recurso que eu tinha falado lá no início é esse checklist, está disponível lá nos links, para o professor pensar, né, a respeito dessa organização. Então, a gente vai fazendo algumas questões, se o professor quiser colocar uma nota, coloca ao lado em relação ao seu próprio planejamento. Então, ele pode chegar no final, se ele preencher todos os requisitos, ele tem uma turma nota 10. Né, se ele atingir todos os pontos. Então, a gente tem aqui algumas questões. É exatamente isso que eu estou falando. Por exemplo, no cabeçalho da disciplina, tem como vai fazer a avaliação, como deve cumprir a frequência. Ah, coloquei, então cheque. Ficará claro para o estudante como ele obterá a aprovação? Ah, sim, eu deixei bem claro lá, então cheque. O plano de ensino e o cronograma estão disponíveis? Tá. Então, o professor vai ativando aqui, aí ele pode ter esquecido, daqui a pouco esqueceu de colocar o plano, então, dentro do checklist, ele consegue tirar 10 no planejamento da disciplina. Onde fica a planilha está disponível no site, está disponível em alguns lugares. Não fica no aula, ela é para a organização, planejamento do próprio professor. Né? Algumas capacitações, ao longo dos semestres, a gente vem trabalhando diversas capacitações, mas em especial, né, professor ingressante, gostaríamos de convidar para essa aqui, tá? Tem um link, né, os slides depois serão enviados aos professores, tem esse link aqui para fazer a inscrição nesse, o MOOC significa, né, o curso autoinstitucional, e esse curso Moodle para docentes, ele está disponível, tem um formulário de inscrição, e o professor vai fazer uma imersão, digamos assim, no Moodle, de forma autoinstitucional, tem diversos tutoriais, vídeos, estão todos organizados nesse ambiente. Basta fazer inscrição e a gente libera o ambiente. Tá? Outros cursos serão disponibilizados logo em seguida, sobre questionários, livros de notas. Existe uma ambientação para os alunos, o que eles estão fazendo, estão trabalhando nesse momento, nessa ambientação, tem vários alunos matriculados, e também existe uma oficina para monitores e tutores da UAB que está ocorrendo, iniciou faz 1 ou 2 dias, e está em pleno funcionamento, digamos assim, é uma oficina muito interessante, muito boa. Inclusive, segunda-feira a gente tem uma live de lançamento dela, mas já está ocorrendo. Então, são algumas capacitações aí, algumas em funcionamento e outras vão abrir em breve. Em linhas gerais era isso, eu só vou passar rapidamente no ambiente virtual, vou compartilhar minha tela. Então, basicamente, né, o e-aula tem essa cara, assim, é Moodle, né, integrado, então, ao Cobalt, e a organização, claro, é por conta do professor, mas essa é uma sugestão de organização que a gente sempre faz. Colocar, né, o cabeçalho com todas as informações ali. Por exemplo, eu disponibilizo sempre o guia estudantil, a playlist com vídeos sobre a plataforma, utilizando o EdConf, então disponibilizo alguns materiais. E os tópicos, basicamente o que eu queria mostrar é que os tópicos eles são muito similares, eu sempre organizo, procuro organizar sempre da mesma forma, né? Sempre com um título, uma descrição, um fórum de dúvidas daquela semana, os conteúdos e atividades, sempre separado por rótulo, o que é conteúdo, ou seja, o que o aluno precisa estudar e a atividade que ele precisa fazer. Isso vai da primeira aula até a última, sempre nesse mesmo formato, né, para que o aluno não se perca, né,
dentro do ambiente. Ele sabe que ele tem que estudar o que tem aqui nos conteúdos e fazer as atividades, realizar as atividades que estão aqui abaixo. Basicamente, a ambientação é essa, a gente abre para dúvidas, né? Sempre destacando que o atendimento é feito nesse link. Peço que não envie e-mails é muito difícil da gente gerenciar. O melhor canal, a forma mais rápida de resolver os problemas é no canal de atendimento. Em linhas gerais era isso, fico à disposição para trocar algumas ideias, algumas dúvidas que tenho. Abro a palavra também para a Rosaura, se tiver alguma questão, algum bolsista, se alguma coisa que eu tenha esquecido ou tenha errado na apresentação. Podem complementar ou corrigir, se for o caso. Só para complementar, então, nós colocamos no bate-papo, no decorrer da apresentação, alguns links importantes, né? E aqui, por último, eu coloquei o link do NAT, aonde são encontrados todos esses materiais, né, que foram desenvolvidos especialmente para esse momento da UFPEL. Era isso. Obrigada.